na homilia. Mas hoje eu quero fazer com vocês uma homilia muito breve e quero começar lembrando a todos nós que nós estamos no tempo da Quaresma, não é? E nós sabemos que o tempo da Quaresma é um tempo grave, é um tempo sério para a igreja, é um tempo, em certo sentido, duro, porque a igreja, ela pede neste tempo práticas a nós, ela não pede em nenhum outro tempo, justamente porque é o tempo que nos prepara para a celebração dos dias mais importantes do ano para um católico, que são os dias de Páscoa. Não sei se vocês sabem, mas a igreja aconselha que neste tempo da Quaresma nenhuma memória de santo seja celebrada. E se for celebrada, deve-se usar as orações da Quaresma. Mas o conselho é, se tiver alguma memória de santo, por exemplo, aqui um santo que eu gosto muito, nós celebramos no dia 23 de fevereiro, São Policarpo, grande bispo da igreja. São Policarpo é celebrado no dia 23 de fevereiro. Este ano, a quarta-feira de cinzas, foi dia 14 de fevereiro. Portanto, a memória desse santo bispo, importantíssimo na vida da igreja, já foi celebrada a memória dele dentro da Quaresma. Padre Sérgio, poderia celebrar a memória deste santo? Até poderia, mas com as orações da Quaresma e não com as orações próprias do santo. Essa é a orientação da igreja. Então, nenhuma memória de santo é aconselhável a celebrar dentro da Quaresma. Porém, isso não se aplica nem a São José e nem a Virgem Maria. Por quê? Porque tem duas solenidades que a igreja celebra no tempo da Quaresma. É a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, e também a solenidade da Anunciação, que a igreja celebra quando? 25 de março, 9 meses antes do quê? Do Natal. Então, a dureza da Quaresma, ela não se aplica, repito, nem a São José e nem a Virgem Maria. Se aplica a qualquer outro santo, mas a São José e a Nossa Senhora não. Porém, tem ainda aqui mais um adendo, um anexo. Por exemplo, a festa da Anunciação, ela pode cair, como vai cair este ano, na Semana Santa. Se ela cair na Semana Santa, ela não pode ser o quê? Celebrada. Este ano, a festa da Anunciação vai ser segunda-feira, 25 de março, depois do domingo de Ramos. Então não podemos celebrar. Por quê, Padre Sérgio? Porque de segunda, não é? Desde o domingo de Ramos, não é? Até o domingo de Páscoa. Então, aquela semana ali, não é? A igreja, ela prevê toda uma liturgia, que aí, aquela liturgia, ela não pode ser trocada por nenhuma outra. Por isso que, se vocês olharem na liturgia de vocês vão encontrar aí, na segunda-feira, dia 25, não vão encontrar a solenidade da Anunciação, mas vocês vão encontrar aí, segunda-feira da Semana Santa. Porém, em via de regra, quando o 25 não cai na Semana Santa, então a dureza, repito, da Quaresma, ela não se aplica nem à Virgem Maria e não se aplica também a seu esposo São José. E por que, Padre Sérgio, a dureza da Quaresma não se aplica à Virgem Maria e a São José? Primeiro que a Virgem Maria, nós sabemos disso, mas é sempre bom recordar, a Virgem Maria foi a criatura mais perfeita que já existiu, que já pisou nesta terra. Nosso Senhor não conta, porque Nosso Senhor não é criatura, Nosso Senhor é Criador, Ele é Deus, Ele não conta. Então, a criatura mais perfeita que pisou neste mundo
que pisou nesta terra foi justamente a Virgem Maria. E em méritos, não próprios, em méritos de Cristo, como diz a palavra de Deus, ela encontrou tanta graça, mas tanta graça diante de Deus, que essa dureza não pode, evidentemente, se aplicar a ela. Ela, por causa da sua missão, por causa do mérito de Cristo, ela quebra a dureza da quaresma. E São José a acompanha por quê, Padre Sérgio? Porque simplesmente a igreja ensina que Deus Pai confiou a São José os seus maiores tesouros. Os seus maiores tesouros, Deus Pai confiou justamente a quem, Padre Sérgio? A São José. São José, da tradição da igreja, como é que ele é chamado? Ele é chamado, é a festa de amanhã. A festa de amanhã, justamente é chamada assim: São José, esposo da Virgem Maria, pai de nosso Senhor Jesus Cristo e protetor da igreja. Esposo da Virgem Maria, pai, a tradição diz assim, pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo e esposo da Virgem Maria. A palavra de Deus nós conhecemos, nosso Senhor falando sobre João Batista. Nosso Senhor falando sobre João Batista, nosso Senhor diz assim, que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que quem? Do que João. Vejam, é bom que vocês prestem atenção, porque tem detalhes na Bíblia que a gente não presta atenção e às vezes a gente pode interpretar de maneira errada. Quando Nosso Senhor se referiu a João Batista, usando esse título, era justamente no tocante aos profetas. Dos profetas nascidos de mulher, de fato, ninguém foi maior do que João. Moisés não foi maior do que João, Abraão não foi maior do que João, Elias não foi maior do que João, mas na tradição da igreja existe um homem nascido de mulher maior do que João. E quem é para ser esse homem? São José. Veja, abaixo da Virgem Maria, São José. Podemos dizer que de todos os homens, de fato, todos os homens, São José foi mais do que o mais santo. Na igreja, não há nenhum problema em falar assim, existem os graus de santidade. Existem os graus de santidade. E São José está somente abaixo de quem? Da Virgem Maria. Mas ainda assim, olha que graça, Deus confia, não é? A Virgem Maria a quem? A Ele. Deus confia ao nosso Jesus Cristo a quem? A Ele. Deus confia a igreja a quem? A Ele. Vejam, hoje o nosso tema é São José, modelo das famílias. E nós sabemos que de fato São José é o chefe da Sagrada Família. Nós sabemos que para todos nós ele de fato ele é um modelo, não somente para as nossas famílias naturais, mas ele também é um modelo para a nossa família espiritual, que é a igreja, porque ele é protetor da igreja, que é a grande família de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, escutem bem o que eu vou dizer a vocês. Quando a igreja ela propõe algum santo para nós, e aqui se aplica também a Nossa Senhora, quando a igreja coloca diante de nós um santo, uma santa, e aqui pode ser qualquer santo, qualquer santa, especialmente Nossa Senhora, podemos dizer também especialmente São José, é bom que nós entendamos para que a nossa devoção não seja uma devoção superficial, uma devoção banal. Eu não vou dizer aqui no programa, porque vocês acompanham, vocês gostam, e eu não quero aqui ser critério, não é? Mas hoje, por acaso, eu estava mexendo no celular, no YouTube, e aí passou desses canais católicos que faz o seu trabalho, né, faz a sua organização, e estava fazendo a novena de São José.
E São José, na tradição da igreja, ele também é o padroeiro dos moribundos, daqueles que mais sofrem. São José é o grande padroeiro dos moribundos, daqueles que estão na beira mesmo da morte. E isso, inclusive, é verdade de fé proclamada pela igreja. Ele é patrono dos moribundos, daqueles que mais sofrem. E estava passando a novena, não conheço lá a pessoa que estava fazendo a novena, é uma dessas comunidades. Eu não conheço porque realmente eu não acompanho. Não é? Mas nada contra quem acompanha. Mas o rapaz estava lá falando, com hábito, não conheço. Mas falava de São José, falando direito, falando correto, mas destacando, não é, somente esse aspecto da intercessão e da intercessão no tocante a quê, Padre Sérgio? A milagres e curas. Porém, isso que eu vou dizer, isso é verdade de fé. Quando a igreja propõe para nós um santo, o que é que a igreja ensina? O santo, ele é padroeiro, patrono, como São José é padroeiro desta comunidade, de tantas comunidades, não só de comunidade, mas é padroeiro de escola, é padroeiro de instituições, é padroeiro de órgãos da própria igreja. Então, o santo, ele é sempre um padroeiro, ele é sempre um intercessor, ele intercede por nós, eles intercedem por nós, os santos, a igreja crê na comunhão dos santos, mas sobretudo, quando a igreja propõe um santo para nós, é porque a igreja quer que nós imitemos as virtudes daquele santo. Mais do que padroeiro, mais do que intercessor, o santo para nós é o que, Padre Sérgio? Um modelo que eu devo imitar. Mas qual é o aspecto que prevalece mais? O aspecto da intercessão. Mas não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é a vida dele. O santo não é santo porque, porque fez um milagre. Não é o santo não é santo porque fez um milagre. Mas, ou porque teve um carinho especial. Por exemplo, Padre Pio, que todo mundo gosta aí, não é? Padre Pio, se vivesse hoje, ele não queria muitos que dizem ter devoção por ele, ele ia dizer que ele era duro, era um italiano duro, como todo italiano, ele ia dizer, não quero vocês como meus devotos, não. Não é? Padre Pio tinha um grande dom, um dom carismático de ciência, como também tinha dom da bilocação, por exemplo, ou um Santo Antônio que ressuscitava crianças nascidas mortas. Mas Santo Antônio não é santo porque ressuscitava crianças mortas, Padre Pio não é santo porque tinha um dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo, São Francisco não foi santo porque também teve as chagas de Cristo, como Padre Pio também teve as chagas de Cristo, ou Padre Pio não é santo porque teve um grande dom de ciência. Não, todos os santos são santos porque amaram a Deus sobre todas as coisas. São santos não por causa de dons especiais, mas são santos porque amaram a Deus, porque fizeram a vontade de Deus. Então São José não é santo, não é simplesmente porque teve uma grande pureza, também, mas antes dessa grande pureza, ele fez a vontade de Deus, por isso ele é santo. Então, nós podemos sim pedir as graças, a ele, e aqui qualquer graça, podemos pedir a ele graças materiais, podemos pedir a ele, sobretudo, graças espirituais, mas o que devemos pedir, antes de qualquer coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é a graça de imitar as suas virtudes. E de São José, o que nós podemos imitar, Padre Sérgio? Se vocês olharem a palavra de Deus, podem ler os evangelhos, e vocês vão encontrar, não é? Se vocês forem detalhistas na leitura dos evangelhos, vocês não vão encontrar mais que 3 citações falando sobre quem? Sobre São José. É extraordinário isso. Você não vai encontrar mais que 3 citações. A Virgem Maria falou sobre Nossa Senhora, vocês não vão encontrar mais que 7 ou 8 citações. Vejam, eles aparecem
Muito pouco. Eles não aparecem, mas todas as vezes que a Virgem Maria, todas as vezes que São José, todas as vezes que eles são citados nos evangelhos, Deus sempre realiza o quê? Grandes coisas. Sempre realiza grandes coisas. Então, um detalhe aqui da vida de São José, entre tantos outros, nós sabemos da pureza dele, nós sabemos da mansidão, da castidade, da obediência a Deus, do amor a Deus, do amor a Nosso Senhor, do amor à Virgem Maria. Sabemos de tudo isso, mas a igreja também destaca uma grande virtude que nos dias de hoje é uma virtude fundamental, que é a virtude do escondimento de José. Ele é alguém que não aparece. Neste mundo, onde todo mundo quer o quê? Não é? Todo mundo quer o quê? Se mostrar. Todo mundo quer se mostrar. Não é? Todo mundo quer mostrar o que faz, todo mundo quer ser de alguma maneira elogiado, aplaudido, em certo sentido até bajulado. Porém, São José nos ensina esse escondimento. Porém, meus irmãos, não é um escondimento passivo, não é um escondimento de quem não faz nada, mas é um escondimento de alguém que ama a Deus, de alguém que serve a Deus, de alguém que procura fazer tudo para a glória de Deus. E nós devemos imitar o São José. Todas as virtudes que já sabemos, mas também essa virtude, ou seja, esse dever de fazer tudo, e aqui, sobretudo, aquilo que ninguém está vendo. Aquilo que ninguém está vendo. Aquilo, como diz a sabedoria popular, aquilo que só Deus está vendo. De fazer tudo por amor a Deus. De fazer tudo para a glória de Deus. Repito, quando os outros estiverem vendo, mas também quando ninguém estiver o quê? Estiver vendo. Que nessas situações, quando ninguém estiver vendo, que é exemplo de São José, eu procure fazer a vontade de Deus. Eu procure amar a Deus. Eu procure fazer tudo realmente para a glória de Deus. A igreja chama isso, não é? São Tomás chama isso, São Tomás de Aquino, que é o nosso discípulo da igreja, que é uma virtude, ele chama isso de dever de Estado. É o dever de Estado. Ou seja, é o dever de Estado de todos nós. Em qualquer ocasião, buscar sempre o que, Padre Sérgio? A maior glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. E São José, no seu anonimato, ele nos ensina justamente, entre tantas virtudes, ele também nos ensina esta. No anonimato, no escondimento, quando ninguém estiver vendo, procurar sempre Deus, procurar sempre a sua glória, procurar sempre a sua vontade. Vivendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos um grande bem para nós, para aqueles que estão próximos de nós, e também seremos um grande bem para este mundo. Vamos pedir a Deus, continuando esta Santíssima Eucaristia, a intercessão de São José. No Antigo Testamento nós conhecemos a história de José do Egito. Na tradição da igreja é uma figura também de São José, uma figura de São José. E no tempo de seca, no tempo de vacas magras, no tempo de sofrimento, uma grande seca tomou conta ali daquela região que os judeus chamavam de crescente fértil, um grande sofrimento. Porém, o Egito, aconselhado por José, o Egito se preparou e guardou a farinha, guardou o trigo, guardou a água. E quando todos iam ao faraó pedir ajuda, o faraó dizia assim: ide a José, ide a José. Vejam, se isso se aplica a José do Egito, no Antigo Testamento, que era um homem santo,
era um patriarca. Se isso se aplica a ele, muito mais se aplica ao esposo da Virgem Maria, ao Pai nosso Jesus Cristo e ao protetor da igreja, São José. Depois de Nossa Senhora, a criatura mais santa e mais importante que já pisou nesta terra. Se o faraó mandou o povo ir a José, não é? O próprio Deus nos manda ir a São José. E a ele confiamos, irmãos, as nossas necessidades materiais, mas sobretudo, que Padre Sérgio, as nossas necessidades espirituais. Ou seja, pedindo a Deus a graça de imitar, sobretudo, o amor de São José a Deus e a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.